Você já parou para pensar na transformação da Angelina Jolie ao longo dos anos na indústria cinematográfica? Recentemente eu fiz um post no meu Instagram que foi bastante elogiado porque eu levei ali em poucas palavras a evolução de estilo da Angelina Jolie. Mas perceba que não basta a gente simplesmente analisar a mudança dessa personalidade, dessa mulher maravilhosa, através simplesmente da transformação do seu estilo. Na realidade, há muito mais por trás dessa mudança ao longo dos anos. Angelina Jolie, ela tinha uma personalidade, ela surgiu na indústria cinematográfica já muito jovem, como uma rebelde. Então ela estava sempre ligada a escândalos, a situações assim até um pouco bizarras, como o pacto de sangue. Ela estava sempre envolta a uma nuvem de caos. E mesmo ela sendo notada muito rapidamente, sendo percebida muito rapidamente como um grande talento, inclusive ela foi ganhadora do Oscar como melhor atriz coadjuvante no filme Garota Interrompida, lá na década de 90, ainda muito jovem. Mas ainda assim ela não tinha o nível de relevância. Aquele Oscar não representou naquele momento todo o potencial de importância que ela deveria ter alcançado naquele momento. E isso, com toda certeza, devido à imagem de rebeldia, ligada à rebeldia que ela transmitia na época. Então, a Angelina Jolie, ela se vestia sempre de maneira gótica, com maquiagens góticas, um cabelo pesado, muito escuro para a pele dela, com roupas transgressoras e atitudes ousadas e até um tanto quanto incômodas diante da plateia e quem mais estivesse ali eventualmente clicando as atitudes dela em público. Com o tempo, Angelina Jolie, ela foi percebendo a necessidade de ir mudando a sua imagem. E hoje ela é uma grande diva, reconhecida por sua elegância. E o mais curioso é que essa mudança não aconteceu simplesmente na maneira de se vestir da Angelina Jolie. Todo o comportamento dela foi sendo trabalhado ao longo dos anos. Então, enquanto ela tinha ali aquele comportamento transgressor, bem despreocupado com o julgamento, ela passou a adotar uma atitude bastante discreta. Então, a própria postura em que ela se colocava diante dos holofotes mudou totalmente. Então, ela tinha uma postura mais relaxadona, né? E ela começou a apresentar uma postura mais ereta, com um nível de altivez. E isso, com certeza, rendeu muitos benefícios a Angelina Jolie ao longo dos anos. Após essa mudança dela de postura, assim que ela tornou-se mãe adotiva do primeiro filho dela, ela começou a apresentar essas mudanças de maneira muito perceptível. E obviamente isso aliado a todo o talento dela, já uma ganhadora do Oscar tão jovem, belíssima, obviamente ela só trilhou um caminho de ascensão na indústria cinematográfica em todo o contexto de relevância que ela poderia galgar a partir disso. E ela foi nomeada como embaixadora da ONU, ela conheceu a rainha, se eu não me engano ela tem o título de Lady, e é um título assim como de Lorde, são títulos concedidos pela rainha da Inglaterra a poucas celebridades. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa mudança da Angelina Jolie foi tão positiva a ela que blindou a imagem dela a todo e qualquer escândalo que pudesse passar pela vida dela. Obviamente que esses escândalos são administráveis, não foram tão sensíveis, com temas sensíveis, mas
Perceba que a Angelina, ela continuou tendo algumas atitudes transgressoras, mesmo com a mudança de postura dela. Então ela se envolveu com o ex-marido dela, o ator Brad Pitt, quando ele ainda era casado, com uma outra atriz de cinema, famosíssima. E mesmo ela estando ali num papel de vilã perante a sociedade, ainda assim ela conseguiu arregimentar uma simpatia muito grande do público, que começou na verdade, a vibrar com aquele relacionamento e perceber ali uma sintonia estética do casal que funcionava muito bem. E mesmo agora, com um divórcio bastante tumultuado, ela conseguiu sair de toda a situação e de tudo que foi dito, inclusive pelo seu ex-marido, de uma maneira muito sublime, muito elegante, muito superior, digamos assim. Em tudo isso porque ela soube trabalhar com maestria essa mudança, essa guinada na imagem dela e assumindo uma postura de uma verdadeira dama, de uma verdadeira diva, uma mulher a qual muitas outras querem se tornar parecidas e semelhantes o máximo possível, tanto pelo seu estilo quanto pela sua postura, e sem falar, obviamente, na sua competência e toda a relevância que ela tem na indústria cinematográfica como um todo. E o mais interessante que eu queria chamar a atenção, na verdade, para vocês nesse vídeo, é que esse comportamento inicial transgressor da Angelina Jolie, ele tem um papel muito importante e que tem uma validade, digamos assim, que funciona bem num dado momento nesse meio artístico. Porque quando você adota uma postura de rebelde, uma rebeldia, quando você adota arquétipos, digamos aqui, eu não quero entrar nesse tema, não é essa a intenção do vídeo, mas digamos assim, você adota um determinado arquétipo, o arquétipo do amante, ou o arquétipo do rebelde. Normalmente são arquétipos que vêm para quebrar, né, para chocar, para chamar mesmo a atenção, seja ela qual for, boa ou ruim. É aquele tal de falem mal, mas falem de mim. E isso é muito utilizado na indústria do entretenimento. Então, personalidades como Lady Gaga, Elvis Presley, a própria Marilyn Monroe e a Angelina Jolie, eles se apropriam de uma personalidade mais, desse arquétipo mais rebelde, a Madonna, por exemplo, para gerar impacto, para chamar atenção, para reter a atenção, que naquele momento, principalmente quando essas personalidades são jovens, faz sentido, comunica com um determinado extrato social. Então isso faz com que ela consiga, essas personalidades consigam chamar atenção mais rapidamente. E aí o ponto de guinada, de virada, é justamente quando essas personalidades conseguem compreender o time para que essa postura rebelde ela seja transformada de uma maneira tal e qual que ela vá gradativamente se modificando perante o olhar da sociedade, perante digamos assim, a inteligência mesmo, né? Aquela coisa da compreensão do imaginário, né? Das pessoas e tal, de tal maneira que quando ela dá por si, ela já mudou por completo aquela concepção inicial e ela transforma isso a seu favor, como surgindo que uma nova personalidade. Então é a reinvenção. E normalmente as personalidades que fazem essa mudança, que fazem essa transição de maneira perspicaz, no time correto, no momento correto, e trazendo para uma postura diversa, quase que mesmo contrária, né? Então você vê, a gente falando aqui da Angelina Jolie, você trazer esse espectro rebelde, disruptivo,
uma dama, para uma mulher, né, tão discreta nos seus modos, na sua maneira de se vestir, de se comportar, e você fazer com que o inconsciente coletivo ele se fixe muito mais nessa última imagem, nessa última forma de comunicação corporal, de maneira a solidificar essa imagem para a perenidade, para o futuro, né? Para a história, digamos assim. Para que, se você falar da Angelina Jolie, a imagem que vem na sua cabeça, ao invés daquela imagem inicial, rebelde e controversa, vir ao seu inconsciente aquela elegância, aquele elemento até misterioso, né? Algo de aristocrático, e que está ligada à ideia de elite, né? Então, assim, ela se eleva ao nível de elite daquela indústria, daquele mercado em que ela atua, que é o cinematográfico. Personalidades que fizeram isso de maneira magnífica e com maestria conseguiram firmar o seu nome nos anais da história daquele meio, o musical ou cinematográfico, a se tornarem verdadeiras lendas, né, divas e estrelas. E outros exemplos que eu trago a vocês de pessoas que fizeram essa transição de maneira muito inteligente, muito perspicaz, foi, falando aqui de uma figura masculina, o próprio Elvis Presley. O Elvis Presley, quando ele surgiu também com esse viés de rebeldia, com esse viés de disruptivo. Mas o Elvis, na verdade, ele tinha uma personalidade bastante conservadora. Muito interessante isso, né? Porque ele trazia todos esses elementos da juventude da época, aquela vontade de romper com padrões, de expressar o seu corpo, de sair daquela coisa muito puritana norte-americana, mas ao mesmo tempo ele era alguém muito ligado à família, muito religioso, e ele formou uma família muito jovem, ele foi ao exército, e a própria vida dele, a maneira com que ele conduzia a vida dele, fora as circunstâncias com que ele veio a falecer, não estavam muito ligadas a situações escandalosas, muito pelo contrário, ele mantinha uma postura muito discreta enquanto vivo. E no momento em que ele quis se firmar essa ideia magnânime a respeito da carreira dele, ele passou a se trajar como um verdadeiro rei, né? Então aquelas roupas com as golas muito altas, capas e uma estrutura toda muito de um arquétipo ligado ao governante, né? Então aquela coisa mesmo do comando, do comandar o palco, e dali ele se consolidou como o rei do rock. E mesmo depois da morte dele, há décadas atrás, ele ainda é assim considerado e atrai ainda tanta curiosidade, tanta admiração. Outra personalidade mais contemporânea que eu consigo perceber que ela está nesse processo de transição de uma maneira também muito bem trabalhada é a Lady Gaga. Porque a Lady Gaga era aquele ser estranho e que veio mesmo para trazer estranheza, então ela já chegou a se vestir de carne crua, imagina o choque, né? Então assim, a estratégia de chamar atenção para si através da repugnância quase, né? Do choque mesmo. Mas já há alguns anos a Lady Gaga ela vem mudando essa atitude de maneira sutil. Então ela lançou um álbum de jazz clássico em que ela se apresentava como uma diva, usando ali um arquétipo diamante, uma coisa mais sensual, mais Marilyn, né? E quando ela começou a se interessar pela indústria cinematográfica, ela começou a trazer cada vez mais esses elementos de diva. Então, nas aparições públicas dela, nas premieres, ela sempre com vestidos muito clássicos,
Então, ainda que ela ainda mantenha uma atitude um pouco rebelde ali, alguma coisa, algum elemento, ela tem buscado cada vez mais caracterizar-se de maneira mais clássica. Muita alfaiataria, smokers, ternos, vestidos muito femininos, que aliás fica belíssimo nela, pela própria estrutura corporal dela, cai muito bem a Lady Gaga. Mas ela tem conseguido fazer essa transição com muita maestria e cada vez mais as pessoas, a crítica dessa indústria tem olhado para ela de uma maneira diferenciada. Então ela já não está mais ligada a uma figura escandalosa, uma figura quase que incômoda ali, indigesta, muito pelo contrário. E isso tudo claramente é uma estratégia de consolidação da carreira. Uma outra personalidade musical que estava caminhando para essa transição de maneira muito positiva era a Madonna. A Madonna, ela surgiu como uma rebelde, uma amante muito forte, muito sensual, muito sexy, liberando a vulgaridade. E num dado momento ali, digamos assim, na metade da carreira dela, ela começou a dar esses sinais de querer mudar essa imagem, mesmo ela continuando levando músicas nessa linha, mas a postura pública dela cada vez mais clássica, principalmente quando ela estava casada com o Guy, que é um diretor de cinema muito famoso, britânico. Ela sempre muito elegante, ela estava sempre nas revistas de moda. E depois que ela se divorciou, ela começou a retomar um pouco esse apelo inicial da juventude, mas que naquele momento da carreira dela parou de ter sentido, porque ela já não comunicava com o público jovem. O público dela já não era aquele público da década de 80, era um público que já estava maduro, que já tinha construído carreira, família, e aquilo não comunicava, e ela passou a ficar um pouco deslocada num ambiente em que ela estava acostumada. E hoje, já uma senhora de 60 anos, ela está muito mais caricata e perdeu muito daquele glamour, daquela coisa mesmo, daquela admiração que as divas chamam para si, para se tornar uma figura um pouco obsoleta, um pouco caricata, às vezes até meio ridícula. Os jovens não sabem direito quem ela é e o público anterior também já não se identifica muito com ela. Então ela perdeu muito essa oportunidade de realmente sair do cenário musical, do auge do cenário musical, de uma maneira elegante, como divas como Tina Turner fez também de maneira muito inteligente, né? Entre outras divas que eu poderia citar aqui. Então ela perdeu esse time. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque principalmente a depender do objetivo que você queira alcançar dentro da sua carreira, alguns estilos eles têm um propósito definido dentro de determinadas carreiras. Então, se você vai seguir uma carreira ligada mais a marketing, a vendas, pode fazer sentido você, num dado momento, adotar uma atitude mais transgressora, mais disruptiva, um pouco até agressiva, para chamar a atenção de maneira mais rápida. Mas é muito importante entender que o elemento estético que mais confere sentimentos como segurança, confiança, estabilidade, são elementos ligados à discrição, elementos que conferem elegância, sobretudo à mulher. Então, quanto mais você quer transmitir segurança, confiabilidade, estabilidade,
alguém com que a outra pessoa se identifique, alguém que qualquer um seja capaz de acreditar na palavra daquela pessoa. Você tem que saber transmitir isso através da sua imagem. E isso, na sua maneira de se vestir, está muito ligado a elementos mais clássicos. Então, retornando aqui a Angelina Jolie, ela passou a utilizar-se muito de alfaiataria, de peças, looks monocromáticos, então o total black, preto total, ou cores mais neutras, mais sóbrias, como bege, branco, cinza, elementos sem muito contraste de cores, joias delicadas, acessórios bem estruturados, o cabelo sempre muito bonito, muito cuidado, maquiagem bem elaborada, porém sem excessos, e uma postura sempre muito altiva, com gestos discretos e muito pouca exposição da sua vida privada. Então, quando você começa a perceber que autoridades, por que quando você pensa em personalidades ligadas à monarquia, elas são sempre muito tradicionais e discretas, justamente porque elas necessitam de passar sentimentos como equilíbrio, sensatez, estabilidade, confiabilidade. Principalmente quando se trata de autoridade, espera-se, as pessoas precisam sentir essa sensação, elas precisam se sentir seguras. E isso em qualquer posição de autoridade, em termos de hierarquia. Então, se você almeja crescer na sua hierarquia dentro da organização que você trabalha, ou da profissão que você atua, ou se você é mãe, se você é pai, e você sente que você precisa se colocar mais de uma maneira que transmita mais segurança para o seu filho, para sua família, para sua esposa, para o seu esposo. Todas essas mudanças, elas trazem no inconsciente esses sentimentos, elas afloram esses sentimentos que faz com que a pessoa se sinta mais segura, que ela confie mais, porque são elementos de autoridade, de confiança, de estabilidade, e todos nós buscamos isso nos nossos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos perenes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu quis trazer um pouco além da questão apenas estética, para que vocês possam refletir e adotar isso da melhor maneira para a sua vida, para que você